Abra a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 14. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: Deus nunca vai te abandonar. Não, tu está muito frouxo. Tu tem que ser crente firme. Olha para ele com aquela dedinho de profeta e fala: Deus nunca vai te abandonar. Agora vira para o outro lado e fala para o outro lado aí, para quem está do outro lado. Você tem que ter essa força também. Deus nunca vai te abandonar. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim o texto bíblico nessa noite, Mateus 14, 22 a 34. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, ou na alta madrugada, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas, ou não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Repete comigo: és verdadeiramente Filho de Deus. Amém. Nessa noite eu já preguei sobre esse texto umas 4 mensagens. Toda vez que eu leio ele, Deus me dá uma mensagem diferente. Porque a riqueza de detalhes que o Senhor nos mostra acerca dos seus milagres, da sua caminhada, é tremendo. É coisa linda. E quando eu começo a ler alguns textos que envolvem a nossa fé, porque tem textos bíblicos que são naturais, a gente passa e fala: realmente isso acontece tranquilamente. Mas tem uns que tem que mexer com o nosso íntimo. Tem que bater lá dentro e falar: não, tem coisa errada aqui. Não, Deus está de brincadeira nesse negócio, não pode ser assim. Está fugindo a nossa lógica. Está fugindo a coisas naturais, as coisas que a gente não consegue entender. E aí a gente começa a ficar com essa dúvida. Como é que alguém pode andar sobre as águas? Tu já conhece alguém? Outro dia eu vi um postzinho na internet que dizia isso, né? Tinha um boi atrás de um rapaz, falou: Pedro andou, Jesus e também o Genivaldo. E aí diz que está o Genivaldo correndo sobre as águas, porque o boi está atrás dele. Não sei qual o tamanho das águas ali, mas ele estava correndo em cima da água ali. Mas, regra geral, a gente não vê isso. A gente não consegue administrar a nossa mente humana, a nossa mente limitada, não consegue administrar algumas coisas que a gente lê na palavra de Deus. Quando a gente está na igreja, a gente vem congregar aqui, a gente vem para quê? Para tentar ter fé. Fala: não, olha, eu não estou acreditando, mas eu vou para a igreja. Porque lá, quem sabe hoje alguma coisa fala comigo, porque eu preciso ter mais fé. Eu preciso acreditar, porque eu não estou conseguindo acreditar nisso. Eu não estou conseguindo encaixar esse negócio na minha vida. Como é que eu posso pensar que Jesus para um pouquinho antes de nós lermos no começo do capítulo 14, ele está pregando, ele ouve que João Batista tinha morrido. E falam para ele: morreu. E se eu fosse você, eu vazava daqui, porque tu é o próximo. E ele falou: então tá bom, obrigado. E sai para lá, vai para o monte. E eu tive no Monte das Oliveiras, é uma coisa linda aquele lugar. Uma coisa propícia para se ministrar. E ele começa então a ministrar ali, e de repente o povo tem fome. Aí tem fome, mas não tem nada não, vocês têm que se virar. E os discípulos vão virar como? O que você tem aí? 5 pães e 2 peixes. Ele alimenta uma multidão de no mínimo 5.000 homens, fora crianças e mulheres. 5 pães e 2 peixes. E o povo ali. Os discípulos ali olhando, vendo tudo isso acontecer.
Como às vezes nós estamos na igreja, vendo Deus fazer milagre na vida do nosso irmão, de quem está no nosso direito, ou quem está na nossa esquerda, e a gente às vezes não consegue acreditar que um dia vai chegar a nossa hora, que Deus vai nos visitar, e que Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida. Aleluia! E os discípulos ali, e termina aquele sermão. Jesus para e fala, olha, agora vocês vão para o outro lado. Pega o barco e sai daqui porque eu preciso orar. Eu preciso falar com o Pai. Hoje eu preciso falar para o Pai que rendeu bastante o meu dia. Hoje o dia Ele realmente fez coisas grandiosas por meio da minha vida. E ali ele para, vai à oração. Vai se desligando daqueles meninos, ou daqueles discípulos, ou daqueles discípulos melhor. E esses discípulos saem. E ao saírem, eles enfrentam um grande problema. Perceba a dinâmica da coisa. Eles estavam com Jesus, eles estavam com a solução dos problemas. E Jesus pega eles e fala, sai daqui e vai fazer alguma coisa do outro lado, porque aqui agora eu preciso de paz. Aliás, você já viu Jesus algum dia juntar um grupo de oração para orar? Porque tem crente que é assim, só recebe vitória, ele acha, se tiver um grupo de oração. Nós vamos fazer um grupo de oração, pastor. Um grupo de oração das senhoras, dos senhores, dos meninos, das crianças, dos bebezinhos. O grupo de oração. Jesus, nesse texto, ele fala, vai embora daqui que eu preciso orar sozinho. Eu não preciso de ninguém perto de mim para chegar ao Pai. Quando Jesus está ensinando o povo a orar, ele fala assim, você quer receber bênção? Entra no secreto do teu quarto. Abre a porta, entra, fecha. No secreto fala com teu pai, que em secreto teu pai te abençoará ou responderá a tua oração. Mas a gente volta aqui. E ali a gente começa a entender que Jesus não para. Que Jesus é ativo. E aí na nossa mente humana, a gente lê tudo isso e fala, não, mas espera, tem coisa errada. E vou dizer uma coisa para você, quanto mais você tem dúvida, melhor é. Porque cada vez que você duvida mais que as coisas estão reais, é porque você está aprofundando cada vez mais a tua fé. A hora que você não tem dúvida é sinônimo que você já não tem mais fé. Porque você fala, é lindo, é maravilhoso, mas eu não acredito. Olha, a história é fantástica, mas não está comigo. A dúvida, ela tem o seu percentual de problema. Mas quando ela é acentuada, ela te leva para ficar mais perto de Deus. Porque quanto mais você tem dúvida, mais você se aproxima, mais você se aprofunda. E quanto mais você se aprofunda, mais o Espírito Santo cuida do teu coração. Mais Ele te ensina, mais Ele fala para você, tá vendo como você é limitado? Olha o que eu tenho, coisas grandes para você. E numa hora dessa, oh aleluia, Ele toca nessa tua ferida, Ele cura esse bálsamo e faz a coisa acontecer na tua vida. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! E a gente vai tendo essa dúvida. Será que é verdade? Será que, olha esse texto, eu estou vendo esse texto aqui, pastor, mas eu não sei, eu não tenho essa certeza. A gente não duvida, às vezes, de coisas naturais. Mas das coisas sobrenaturais, como é que abre um mar? Aí eu vou buscar na ciência. Não, mas espera, nessa época, segundo a ciência, o mar estava bem rasinho. Então, eles passaram normalmente. Glorifica o nome do Senhor. Porque com água no joelho, ele matou mais de 600 mil soldados do povo egípcio. Glorifica o nome do Senhor, que independente do tamanho do mar, Deus deu a vitória àquele povo. Oh, glória! Aleluia! E aí a gente começa a entender que essas coisas a gente duvida. Mas você duvida da tua salvação? Alguém tem dúvida aqui que Jesus morreu para nos salvar? Não. Alguém tem dúvida que Ele nunca vai te abandonar? Então, aponte para a pessoa que está ao seu lado e diga, eu posso ter dúvida em algumas coisas. Um dia o Espírito Santo vai me ensinar. Mas uma coisa eu não tenho dúvida, da minha salvação. E de que Jesus nunca vai me abandonar. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Entenda isso. Eu não tenho muito tempo hoje para poder
discernir mais ou desmembrar mais esse texto. Mas eu quero falar com você acerca desses versículos. O versículo 22 e 23 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Jesus para tudo, meu irmão. Eu quero dizer para você uma coisa. Você quer ser crente de verdade? Se prepara para trabalhar. Mas, pastor, eu gosto de ter uma vida mais, mineira. Carioca não. Porque dizem que carioca não trabalha. Eu acho que isso é uma mentira. Eu já trabalha muito, às vezes à beira do mar, de short, mas trabalha, A gente tem essa fama de que São Paulo trabalha, porque também não tem praia, não tem nada, Vai fazer o quê? Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, Mas Jesus era alguém que punha todo mundo em movimento. Você percebe que ele terminou de fazer as coisas, ele estava despedindo a multidão, ele falou, gente, dá uma descansadinha, fica quietinho. Pega o barco e já vai para o outro lado. Já vai preparando o povo do outro lado. Porque eu vou interceder pelo que nós estamos fazendo aqui. Se você estiver fazendo alguma coisa para o Pai, aleluia, eu quero profetizar sobre a tua vida. O advogado dos advogados está intercedendo por você. Enquanto você está trabalhando na obra de Deus, fazendo as coisas de Deus, tendo prazer nas coisas de Deus, gastando seu tempo nas coisas de Deus, falando com Deus, pensando em Deus, colocando seus negócios nas mãos de Deus, Ele está intercedendo por você. O Espírito Santo está se movendo a teu favor. Então glorifica o nome do Senhor, que enquanto você está aqui, a tua casa está sendo abençoada por Ele. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A palavra diz assim, a palavra diz que Deus acrescenta enquanto você dorme. Aí tem alguns crentes que falam, então pastor, eu preciso dormir até às 11. Porque vai que ele está acrescentando, eu interrompo o acrescentar de Deus. Não, tem coisa errada aí, meu irmão. Porque ele manda você trabalhar. Pode dormir 6 horas por noite, que ele já está acrescentando. Ele é o suficiente nas 6 horas. Você não precisa de 15 horas por noite. Porque ele acrescenta. Salmo 127, 2. Ele está trabalhando a nosso favor. E Jesus estava fazendo isso para aquele povo. Tu acha que ele foi orar para quê? Para reclamar? Para murmurar? Quantas vezes nós paramos, ajoelhamos na nossa cama, ou aonde nós estamos para murmurar? Quantas vezes nós damos uma de Gideão? Senhor, olha o que está acontecendo com a Arraial, tu vem aqui agora, mas olha isso aqui, murmurador. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, que você murmura, Ele te fala, Ele te repreende, te levanta. Se você ficar de pé, se prepara, porque você vai vencer. Essa é a promessa dele. Então Jesus para tudo e fala, gente, vai indo, que eu vou orar. Agora, perceba comigo, o monte está aqui, o mar da Galileia está aqui, porque eu vi isso. Você consegue ver o mar da Galileia do monte. Então perceba uma coisa. Tu acha que Jesus não estava vendo o vento forte que estava no mar da Galileia? Tu acha que Jesus não sabia da dificuldade que eles iam passar naquele lugar? Tu acha que Jesus não está vendo o teu problema? Não está enxergando a tua situação? Aí tu vai falar assim, mas peraí, então Jesus ele é bem amigo, né? Ele vê o problema e me manda para lá? É assim que ele faz. Tem hora na nossa vida que o amadurecimento de Deus só acontece quando nós passamos pelo vento. Quando nós passamos pela tempestade. Tem crente que quer vencer sem lutar. Eu quero vitória. Mas do quê? Você está brigando com quem? Com ninguém, mas eu queria vitória. Só ganha quem luta. Só ganha quem tem luta. Só persevera quem tem que perseverar. Como é que você vai perseverar se você não tem dificuldade na tua vida? Como é que você vai exercitar a tua fé se você não tem problema? Pastor Silmar disse aqui a semana passada. Tu não quer ter problema com carro? Não tenha carro. Tu não quer ter problema com filho? Não casa.
Tu não quer ter problema com o empregado? Não contrata, não seja empresário. Agora, tu vai andar de ônibus porque você não tem carro. Vai ser amassado no ônibus. As pessoas vão acabar te apertando lá. Tu vai pegar coisa, vai ter que acordar mais cedo. Vai ter problema do mesmo jeito. Tu não quer ter problema com o empregado porque você é empresário? Então vai ser empregado. Mas tu não vai ganhar a mesma coisa. Aí tu vai ter que baixar o teu padrão. Aí tu vai ter problema, sim ou não? Tu não quer ter filho porque você não vai casar. Vai viver sozinho. Chato. Chato. Porque quem vive sozinho acaba sendo chato. Às vezes a gente busca solução para problemas e a gente acha que a gente está com problema, todo mundo tem, todo mundo vai ter. Jesus não precisa te colocar no problema, você mesmo entra. Lembra disso ou não? Tem deserto que Jesus não precisa nem te mandar. Você mesmo fala, Senhor, eu sou aqui. Não precisa falar nada, eu já vou entrar. Por quê? Porque eu quero. Nós vamos falar de um daqui a pouco, de Pedro. Porque a gente é expert em entrar em problema. Eu ouço muitas pessoas no meu gabinete. E eu ouço pessoas reclamando de problemas, não de hoje, mas de alguns anos atrás. Escute aqui. Você pode ter problema. Você pode entrar no problema. Você pode viver um problema. Mas você não pode esquecer que todo problema gera uma consequência. Eu fico louco da vida às vezes quando eu ouço uma pessoa que é casada pela segunda vez e casa com alguém que já tinha um filho. E aí essa pessoa fala, eu não aguento os filhos dele. Você conhecia. Você sabia. Ah, mas ela tem aquela criança. Você sabia disso. Porque quando está virando os olhinhos é lindo. Mas quando tem que criar aquela bênção de Deus para você, não dá. E aí gera um problema. E aí você fica, agora eu não consigo mais ter um relacionamento bom com ele ou com ela por causa dos... Problema todo mundo tem. Agora você sabia, você entra e quer agora que o teu pastor te resolva isso? Pode ir embora. Leva para outro, leva para o Rio de Janeiro. A Devec, né? Pastor William vai cuidar de você. Sabe, a gente está vendo isso. Jesus pega e fala assim, ei, vai para lá. E os discípulos falam, não, eu vou entrar no barco, eu estou vendo que está ventando. Acho que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então vamos continuar lendo o versículo 24 e o 25 agora. Mas a quarta vigília da noite, ou seja, no final da madrugada, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Me perdoe, esse é o 25, agora o 24. Aí depois você vira aí na tua cabeça. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Entenda essa situação. Jesus sabia do problema. Jesus conhecia aqueles discípulos e o problema que eles iam enfrentar. Eu quero lembrar você uma coisa. Entre o teu sonho e a realização dele, sempre vai ter um vento. Sempre vai ter uma tempestade. Ah, tem um sonho aqui. E aqui eu quero realizar esse sonho. Tu vai passar por um vento. Tu vai ter que passar por uma tempestade. Tu vai ter que lutar para alcançar o teu sonho. Tu vai ter que lutar para chegar aonde você quer chegar. Sim ou não? Eu acho que eu não estou no meio de pessoas aqui que falam assim, eu quero, estalo o dedo e alcanço. Tem alguém aqui? Porque eu quero ver seu dízimo. Quero acompanhar isso. Não tem. Se você quer um carro, tu vai ter que lutar, sim ou não? Se você quer uma família, tu vai ter que lutar, sim ou não? Se você quiser uma casa nova, você vai ter que lutar, sim ou não? Porque assim, entre o nosso sonho, sempre vai haver um deserto. Olha, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu não sei aqui se quem estava pilotando esse barco, poderia ser Pedro, que era pescador, e ao pilotar isso, será que ele não sabia que o vento estava contrário? Será que ele não tinha já ciência de que aquele vento estava levando, ele estava no caminho errado? Não sei dizer para você. Se ele enfrentou aquilo porque ele sabia que ele era o queridinho do pai. Eu vou enfrentar porque eu sei que vai dar tudo certo. A gente não sabe, a palavra não diz isso. Mas a gente sabe que ele enfrentou o problema. E esse problema, esse vento na nossa vida, às vezes os sonhos não são alcançados porque tem inveja no meio do caminho. Tem medo, tem preguiça,
tem um parente amaldiçoando, tem um vizinho que te derruba. E ao invés de você levar suas orações ao Pai, você cai na cilada do inimigo. Perceba que se esses meninos parassem tudo e falassem, não dá para ir não. Pedro, tu está vendo o vento? Como é que vai ser esse negócio? Nós vamos morrer, vai ser esquisito esse negócio aqui. Mas não, meu irmão. Quem tem Jesus do lado, oh, aleluia. Eu estou aqui tentando fazer um contexto que não está na palavra, mas eu acho que Pedro falou, vocês ficam quietos aí, que quem mandou eu ir vai fazer eu chegar lá. Eu não sei como é que vai ser. Se ele tiver que levantar esse barco e for por cima, ele vai levantar. Talvez não foi Santos Dumont que criou, aleluia, o avião. Foi Jesus nesse dia. Ele levantou esse barco e levou, mas eles chegaram do outro lado. Você vai chegar do outro lado, Deus vai te levar, você vai fazer e acontecer conforme a vontade do Senhor, aleluia. Quais são as alianças que você tem firmado? Alianças abençoam e amaldiçoam. Eu conheço pessoas que foram amaldiçoadas por alianças, porque ouviram a voz do inimigo. Eu costumo dizer aqui, que às vezes você está trabalhando, e você está num problema com seu marido, e você vai pedir um conselho para sua amiga de trabalho. E ela diz para você, separa. A melhor coisa é separar. Aí você fala, é mesmo? É a melhor coisa. Aí você pergunta a vida dela, 3 divórcios. Problema, um filho com cada pai. Vive de pensão alimentícia. Um rolo. Não consegue viver a vida. Eu não estou dizendo que isso é erro. Mas estou dizendo que às vezes pessoas que você elege como seus conselheiros não vão te abençoar. Se Pedro talvez, volto a dizer, estou contextualizando da minha forma essa história. Se Pedro às vezes tivesse ouvido os outros dizendo, não vamos Pedro, porque o negócio está esquisito, ele não chegaria do outro lado. Eu quero dizer para você, Jesus vai fazer você chegar do outro lado. Se você elegê-lo como seu conselheiro, se você disser, Senhor, ainda que digam que está tudo errado, eu vou perseverar na tua palavra, eu vou seguir adiante, porque eu sei em quem tenho crido, você vai chegar. Pecados te impedem de chegar do outro lado. Por quê? Porque Deus não consegue trabalhar no erro. Volto a dizer, às vezes as pessoas falam, pastor, eu perdi tudo depois que eu vim para Cristo. Perdeu nada. Porque tudo que você ganhou era do inimigo. Deus está só limpando para ele entrar. Porque Deus não entra em casa suja do diabo, não. Se você pegar, minha casa era um terreiro, pastor. E agora como é que vai ser? Você consagrou, você quebrou, Jesus vai morar lá. Agora eu não posso, eu guardo um negocinho, negocinho lá, como é que chama? Uma imagenzinha, porque aquela... Não vai rolar. Deus não divide a sua adoração com ninguém. Se você está dividindo a sua adoração, esquece, porque tu não vai chegar do outro lado. Oh, aleluia, eu sei que Deus está nos ensinando a viver uma vida plena com Ele, mas nós precisamos agir, confiar e acreditar que Ele é fiel, aleluia. O versículo 26, e os discípulos vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Escute isso, meu irmão. O versículo diz assim, eu não sei a sua versão, mas a minha diz, e os discípulos vendo-o. Ou seja, os discípulos estavam vendo Jesus. Eles não estavam vendo uma pessoa, vendo alguém e pensaram que era um fantasma. Vendo-o. Ou seja, está indicando, é artigo definido. Como é que eu vejo Jesus vindo na minha presença e eu penso que ele é um fantasma? Mas eu volto na introdução. A nossa dúvida do coração é tão grande que até quando o milagre vem a gente desconfia. Não, mas eu prego, eu oro, eu quero milagre. Mas quando ele vem você fala, não, mas será que é de Deus? Estou em dúvida com esse negócio. É muita bênção, é muita areia para o caminhãozinho. Eu quero dizer para você, Jesus tem muito metro de areia para o teu caminhãozinho. Amém? Não esquenta não, se ele é pequeno ele manda um maior. Prepara para um Scania truncado. Vai vir a areia de Deus para a tua vida, meu irmão. Aleluia. Como é que pode? A ação de Deus sempre vai contrária à nossa mente. Deus nunca vai trabalhar conforme você pensa. A essência do Evangelho,
Para quem já entendeu, é assim. Quando Deus quer fazer o William Nascimento, Ele não faz na sua lógica. Ele não pega 300 pessoas, pastor Tony, e fala, vai lutar com aqueles 100 e tantos mil filisteus. Vai lá. É filisteu, pastor? É ele mesmo, né? Eu sempre confundo com os macabeus, com os moabitas. É tudo o povo de lá. Porque Deus não quer que você pense que foi a tua mão que alcançou. Deus quer que a glória dele seja sobre a tua vida. Então ele usa coisas sobrenaturais para fazer você alcançar a tua bênção. Então Jesus está andando sobre as águas, meu irmão. Pode vir Jesus. Vai andar sobre a minha frente, eu vou gritar que é um fantasma. Sim ou não? Ou tu vai falar, Jesus vem. Eu sabia que isso ia vir sobre as águas. Oh, aleluia. Não vai, meu irmão. Os discípulos vieram, tiveram uma reação humana. Mas nós precisamos entender que Deus não quer que nós tenhamos reação humana quando Ele quer fazer o sobrenatural na nossa vida. Porque a reação humana vai levar a uma dúvida maléfica, não uma dúvida benéfica. A reação humana vai parar aquilo que você precisa. Então, toda vez que Ele vai se apresentar com você, Ele vai se apresentar no sobrenatural. Lembra de Daniel? Naquela cova? Como é que alguém pode entrar numa cova com um leão faminto, está acostumado a comer gente, e não ser comido? Como é que 3 pessoas entram numa fornalha, e aí fica uma dúvida minha, que eu vou perguntar para o Senhor. Porque a palavra diz que quando eles entraram, eles aumentaram 7 vezes mais a caloria. Como é que aumenta 7 vezes mais sem ter nada elétrico, eletrônico lá, pastor? No controle remoto? Puseram mais lenha? Jogaram mais fogo? Eu não sei, tinha 2 lenhas. Joga 14 aí agora para ficar mais forte, talvez. Mas depois Deus me explica esse negócio. Mas como é que funciona? No sobrenatural. Jesus estava tratando com os discípulos algo sobrenatural. Entenda o que eu quero te dizer. Tem uma hora na tua vida que Jesus vai tratar com você. Se ainda não tratou, espera que Ele vai tratar. Vai ter uma hora que Ele vai confrontar você. Ele vai encontrar você e vai confrontar. Talvez Ele precisava confrontar Pedro e os demais que estavam nesse barco nessa noite. Talvez chegou a noite dele dizer, eu vou mostrar para vocês agora. Vocês viram lá a multiplicação, vocês viram o cego enxergando, vocês viram o demônio do gadareno indo embora, mas agora é comigo. Eu e você. Ei, olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, que chegue logo a tua hora. Porque quando chegar a tua hora, fala para ele, quando chegar a tua hora, você vai sentir o poder de Deus sobre a tua vida. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Deus tem coisa grande para você, mas você precisa ser confrontado. Aleluia! Glória a Deus! 28. E respondeu-lhe Pedro. 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Te pergunto, meu irmão, qual era a dúvida de Pedro? O que impedia ele de pegar naquele barco e descer e falar, é Jesus? Oh, glória. O que impedia? O que impedia? O que Deus tinha que autorizar aquele homem descer? Por que ele tinha que passar pelo crivo da autorização de Jesus ali para fazer alguma coisa? O que te impede de evangelizar hoje? O que te impede hoje de declarar a cura sobre o enfermo? O que te impede hoje de você sair da sua casa e no seu vizinho e falar, eu quero te pedir perdão? Eu posso até estar certo, mas para mim chega. Eu não quero viver nessa luta. Será que Deus tem que vir até você e dizer, vai lá, vem, como Jesus teve que dizer? Sabe por quê, meu irmão? Pedro não estava querendo andar sobre as águas. A minha concepção acerca disso, Pedro estava querendo testar Jesus. Eu quero ver se ele vai mandar eu fazer mesmo. Eu quero ver se vai acontecer comigo. Eu quero ver como é que vai ser esse negócio. Como é que será que Deus vai tratar essa situação comigo? A nossa fé, às vezes a gente coloca na dependência de uma ação de Deus para que a gente exerça. Eu só faço isso se Deus mandar. Tu está esperando Jesus descer. E eu vou dizer uma coisa para você, não espere Jesus descer. Porque se ele descer até aqui para falar com você, eu já subi. Porque ele falou que lá no céu, quando ele chegar, vai tocar a trombeta, eu já vou estar lá, não é isso? Então se ele desceu aqui, é que alguma coisa deu mal, deu ruim. Alguma coisa deu errado.
O que você está esperando para agir como Deus quer que você haja? Pedro podia descer e falar, Senhor, é tu, peraí que eu vou aí te dar um abraço. Vamos dar um abraço. Assim, um abraço como os jogadores do Corinthians deram hoje. Um no outro. Naqueles 3 golaços sobre aquele timinho do São Paulo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, um abraço. Não sai do contexto. Fica espiritual. A gente está falando de coisa menos importante aqui. Escute isso. O que impedia Pedro de fazer? A dúvida. A pequena fé. Às vezes a gente não faz porque a gente não tem fé para alcançar os objetivos. A gente não tem força sobrenatural para seguir adiante. Será que você nessa noite pode confiar que se Jesus estiver ali, você pode caminhar com Ele, que Ele vai estar te recebendo? Será que você pode acreditar, como Jesus diz lá em Mateus 28, que Ele estaria contigo em todos os momentos até a consumação desses séculos? Será que você pode crer que Jesus está cuidando de você desses mínimos detalhes que para você é tão grande? E que para você parece que nunca vai vencer, e que às vezes te coloca até em xeque da tua fé com Deus. A ponto de você falar, eu vou parar de ir na igreja, eu vou parar desse negócio, ou senão eu vou mudar de igreja. Como se o problema fosse a igreja. É o pastor, no mínimo. É o presbítero que fica lá. É o diácono. Aliás, diáconos lindos e maravilhosos, diaconisas, louvor. Deus abençoe. Uma salva de palmas para esses obreiros lindos e maravilhosos, que muito bem representam a rede de fé neste lugar. Aleluia. Sabe, meus queridos, a gente precisa entender que falta de fé nos afasta de Deus. Eu estou chovendo no molhado aqui. Isso aqui é 4ª série primária do Evangelho. Falta de fé te afasta de Deus, mas você precisa ouvir. Porque amanhã você vai ter uma falta de fé em alguma área da tua vida. Você vai pensar que não vai dar certo, porque Deus não está contigo, porque não é para ser assim, porque, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? 15 anos do Evangelho, dentro da igreja, dizimando, oferta, dizimando, oferta, dizimando, oferta. Como é que pode um negócio desse? A minha vida sempre indo para trás, eu pensando que não dá certo. Amanhã vai ser assim. Se você não se posicionar hoje à noite e disser, Senhor, independente das circunstâncias, eu vou andar sobre as águas. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu conheço o Senhor. E aí no versículo 29, aleluia, Jesus diz, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, aleluia. O que eu percebo aqui, meus irmãos, é que Jesus é muito direto. Jesus não fica gastando tempo. Ele disse, eu posso ir, Senhor? Vem. Mas, Senhor, o Senhor não vai me dar um abraço, um beijo? Vai fazer uma declaração de amor? Vem. Tua fé te salvou. Ah, mas tua fé te salvou. O que queres que eu te faça? Ponto. Não abre muito diálogo. O grande problema hoje é que a gente está abrindo diálogo com o crente. E tem 6 meses, 1 ano que a gente está falando a mesma coisa com o crente. E ele está do mesmo jeito pedindo a mesma oração. A mesma oração, para o mesmo problema. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. E Jesus nunca na história, pelo menos eu não conheço. Se você conhece, por favor, me apresente depois que eu quero aprender com você. Mas eu não vi Jesus falando, e Jesus cuidou daquela vida por 6 meses. E Jesus continuou cuidando daquele ser abençoado por 1 ano. E Jesus pegou aquele ser que ele ama de paixão e ficou 6 meses com ele ali, orando todo dia. Hoje é dia do pastor, eu posso. Ah, eu posso. Hoje eu posso. Jesus era direto. O que queres que eu te faça? O que queres? Porque se você falar que quer isso, eu vou te dar. Se eu falar, vem, vem, que eu estou aqui. Se eu falar para você que a tua fé te salvou, é porque ela salvou. Eu não preciso ficar repetindo todo dia, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Leva um gravador. O problema é que a gente hoje tem um desafio, evangelizar crente. Sabia disso? O crente está lá há 5 anos. Você pergunta, você já se desviou? Há umas 4 vezes, pastor. Aí você fala, meu Deus,
Como é que pode uma coisa tão séria como essa e você ter desviado? Uma vez que seja. Se afastar do evangelho uma vez que seja. A santidade está no teu agir, no teu caminhar. Como é que você pode um dia ter esquecido de Deus se Ele nunca se esqueceu de você? E os crentes estão fazendo isso como se fosse uma coisa tão natural. E Jesus estava falando para Pedro, vem. Para de milonga, para de ficar conversando, vem. Parece que eu não ando com você. Parece que você não conhece do que eu sou capaz. E Jesus está falando para você hoje, vem. 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 Ah, mas está tão difícil, mas vem. 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 Vem, está pertinho. Porque se você estiver aqui comigo, essa tempestade vai passar. Se você estiver comigo, esse vento vai cessar. Se você estiver aqui comigo, coisas grandes você vai chegar. Ou você vai alcançar. E Deus vai estar te abençoando. Vem, vem, vem. Aleluia. Sempre falando a mesma coisa. Sabe por que Pedro perguntou? Ele precisava ouvir. Porque ele não era proativo. Era preguiçoso. Eu devia ter ido. Ah, posso ir? Eu não posso, pastor. Posso varrer a fachada, pastor? Não, querido. Não precisa, não. Eu vou contratar uma faxineira de domingo para contratar, porque você está perguntando se pode ou não. Pega a vassoura e vai. O que te impede de fazer a obra de Deus? Pastor, eu não fiz porque vai que, né? O senhor fala que não podia. Hoje é dia do pastor, eu posso. E sabe o que está acontecendo? Você não vai. Ele está falando vem e você fica. Ele está falando vem e você para. Ele está falando vem e você está esquecendo de quem está falando vem. O versículo 30. É interessante, antes do versículo 29... é você ver a dinâmica. A palavra do Senhor diz que Pedro desceu do barco para ir. Presbítero Ricardo, imagine você, um barco, eu não sei a dimensão, mas as ondas batendo, ele devia estar assim. Como é que é a logística da coisa? Como é que eu desço de um barco desse? Perceba, o negócio assim, segura. Vou descer, hein? Segura aí. Não dá. Peraí. E percebe que a palavra diz que quando ele desceu, ele andou sobre as águas. Então, quando ele pisou, o mar cessou. Alguma coisa aconteceu, porque ele não estava andando com as ondas assim. Ainda que o vento viesse, o mar parou. E ele começou a andar, mas vinha vento. Vento forte, mas ele está lá. Ai, eu vou chegar. E às vezes você está tão perto da tua bênção. E você está ali, Deus já preparou o mar, já não tem mais onda, já não tem mais movimento, ele já parou. Você já está pisando no mar preparado. Só que tem vento. E o vento está tirando a tua paz. E eu quero dizer para você, o vento não pode tirar a tua paz. O vento não pode tirar, porque o caminho que você está fazendo é chegar perto do Pai. E quando você chega perto do Pai, vem a bonança e a vitória sobre a tua vida. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Como é que pode isso? Tudo preparado. Tudo preparado. Tudo preparado. Eles não podiam ali segurar o barco. Segura o barco, não dá. Não dá. Mas Deus, quando Ele tomou atitude, que Ele pôs o pé, tudo cessou. O mar parou. E Ele começou a andar. Só que tem um problema. E é o problema que a gente enfrenta. Aleluia. Ainda que a gente saiba que Ele pode fazer isso. Ainda que a gente saiba que Ele é poderoso. Ainda que a gente saiba que só Ele faz. A gente balança. E o versículo 30. Eu já estou encerrando. Diz assim. Mas sentindo o vento forte. Não era nem as ondas. Mas sentindo o vento forte. Teve medo. E quando ele teve medo,
e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Jesus, salva-me. O vento passou. E aí ele parou de enxergar Jesus e começou a enxergar a lógica humana. E aí a gente, quando sai da igreja, a gente sai tão fortalecido. Mas quando a gente enfrenta o problema amanhã cedo, a gente coloca a lógica humana. Aí fala: não dá, o vento está muito forte. Jesus, me ajuda. A coisa está ficando feia. Ele começa a andar. E sabe qual é a sensação que eu tenho, pastor Zé Luiz? Que ele estava assim: eu posso. Você quer ver como eu posso? Aí na hora H, ele, tá ventando, ixi, como é que está esse negócio? Aí ele começa a perder essa possibilidade, essa autoridade que ele tinha pego de Deus. Quero dizer para você, você tem a autoridade de Deus para andar sobre as águas. Você tem a autoridade de Deus para firmar os teus pés aonde ninguém firma. Porque você é escolhido do Senhor. E a palavra do Senhor diz lá em Malaquias que haverá um dia, que se saberá a diferença daquele que serve para aquele que não serve a Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você vai andar sobre as águas. Você vai caminhar sobre as águas. Porque você serve a Deus. Você é diferente, aleluia. Tem gente que está testando, Senhor. Tem gente que está brincando com o Evangelho. Vai e volta, vai e volta. Tem gente que está querendo. Sabe que Deus faça coisas que não tem que querer. E sabe o que acontece quando você sai? No meio do caminho vem o vento. E vem a tempestade. Só que quando você está fora, você não consegue suportar. Afunda. E afunda. E quando você volta cheio de carrapicho. Sabe o que é carrapicho? Não é demônio, não. É problema mesmo. Sabe aquela ovelha que está cheia de carrapato? Tu volta assim, cheio de carrapato. Tu sai lindo da igreja. Tá, sai com o penteado do Josenildo. Sim, franjão. Sai abençoado. Josenildo é aquele ali. Para quem não conhece. Sai com aquele penteado. Aí volta depois com o cabelo tudo assim, ó. Tudo torto. Porque esqueceu dos princípios de Deus. Afundou e não teve força. Se abate. E eu vou dizer uma coisa para você. O diabo adora crente fraco. Se existe alguém que o diabo ama, é crente fraco. Porque ele sabe que na primeira pedrinha que ele colocar, vai tropeçar. E quando tropeçar, vai sair. E quando sair, vai perder a bênção e a paz. Mas essa noite não tem crente fraco aqui, não. Tem crente abençoado. Tem crente pentecostal. Tem crente que fala em língua. Tem crente que declara a bênção. Tem crente que confia. Tem crente que crê. Tem crente que anda sobre as águas. Eu vou dizer uma coisa para você, muito forte. Eu estava hoje tomando banho e veio isso à minha mente. Deus nunca vai te abandonar. Ouça o que eu estou te dizendo. Deus nunca vai. Mas Ele não vai impedir que você afunde. Por isso calcule os teus passos. Calcule cada passo teu. Deus nunca vai te abandonar. Quando você levantar a tua mão e dizer: Senhor, me perdoa, Ele vai estar lá. Ele sempre vai estar lá. Mas estando ou não estando, Ele não vai impedir que você afunde. Você vai ter uma hora que você vai afundar. E você vai ter que clamar. E quando você clamar, Ele vai estar lá. Por isso, se você não quer afundar, calcule os teus passos. Se Pedro tivesse calculado, fala: não, peraí, o negócio está estreito. Vamos esperar, Jesus já está vindo mesmo. Eu vou ficar aqui na ponta. Vem, Jesus, nos ajuda. Ele não calculou, ele foi. Você acha às vezes que dá, mas não dá. Tem gente que às vezes que abre uma empresa e diz: pastor, eu não tenho nem um centavo, mas eu vou abrir pela fé. Não está calculando o passo. Passa 3 meses, está fechando. Mas pastor, Deus não me visitou. Não é que Deus não te visitou. Você não calculou teus passos. Você saiu andando onde devia andar. Você pisou em caco de vidro. Tem hora que tem que calcular. Tem que pensar. Pastor, a moça dos 15 anos entra num relacionamento. Para quê? Hoje a gente vê tantas meninas tão jovens querendo namorar. Para quê? Se não vai poder se relacionar. Se é melhor evitar dar beijo. Porque se der beijo, esquenta em cima, esquenta embaixo e a coisa pode acontecer. Para quê? Ai, pastor, mas é uma moça já. Então preste atenção nas consequências da moça e do moço que você está permitindo namorar com tão cedo.
Vai casar? Ah, pastor, só com uns 25 anos. E que vai começar a namorar com 13? Está criando um problema. Não por causa dela, por sua causa, pai e mãe. Porque a criança, o adolescente não tem a mesma mente que você. Eu já passei por isso. Eu casei fora da igreja. Eu não era evangélico, não era cristão. Com 16 anos, conheci a minha esposa. Vamos fazer 25 ou 6? 26 anos de casado esse ano. É a única mulher que eu amo. É a primeira e a única. Se ela falar amanhã, eu estou indo embora de casa, eu vou junto. Ué? Não, mas eu vou embora de casa. Não, mas eu vou junto. Aonde você vai? Vai que eu vou lá. Quero ficar pertinho. Vai saber com quem você vai se relacionar? Quero saber. É assim. Para que incentivar coisas que você não vai aguentar no dia de amanhã? Calcule os teus passos. Calcule o que você está fazendo. Para que você não se arrebente no dia de amanhã. O erro no cálculo é facultativo. Mas a colheita do erro é obrigatória. Você errar hoje, você pode ou não. É uma questão de decisão tua. Ah, mas eu não quero ver ele chorar, tadinho. Eles se amam tanto, pastor. É facultativo hoje. Mas amanhã pode ser obrigatório você colher alguma coisa desse relacionamento. E sabe, eu encerro dizendo para você o que está nos versículos 31 a 33. Eu disse para você no começo que Deus nunca ia te abandonar, sim ou não? Eu repeti agora dizendo para você que Deus nunca vai te abandonar. Porque Ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai esquecer de nós. Mas sabe, o dia que você parar de amar a Deus pelo que Ele faz, para amar a Ele pelo que Ele é, você vai alcançar coisas muito maiores. O dia que você parar de ver Deus como um multiplicador de bênçãos materiais e ver Deus como alguém que morreu na cruz para te salvar, para te colocar num patamar sobrenatural, você vai ver onde você vai chegar. O dia que você esquecer, eu ouvi uma frase do pastor Silmar e falo muito dele, sabe por quê? Porque é o meu pastor. Tenho uma referência desse homem como meu pastor. E ele disse uma coisa: cuidado, porque as pessoas não te amam. As pessoas amam o que você faz. O dia que você parar de fazer, muitos vão virar as costas. Porque as pessoas não amam você, pastor. As pessoas amam o que você faz. Se você faz bem feito, uou! Mas se você começar a vacilar, esquece que alguém vai tomar o teu lugar. E o mesmo abraço que você recebia hoje, aquela pessoa vai receber. E sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo isso com Deus. Se Deus faz, eu abraço. Eu amo. Se Deus não faz, eu vou procurar outros meios. Vou abandonar o evangelho, vou trabalhar, vou lutar, vou vencer de outro jeito, se é que eu posso. E os versículos 31 a 33 diz assim: logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Se ele não tivesse cessado a tempestade, será que esses homens diriam que ele era verdadeiramente o Filho de Deus? Se ele não tivesse apagado esse incêndio no barco, não é literal. Se ele não tivesse resolvido o problema daqueles que estavam quase morrendo, será que ele era verdadeiramente o Filho de Deus? Se ele não der aquilo que você está pedindo tanto, que é o teu sonho, será que verdadeiramente ele é o Filho de Deus para você? Será que hoje você enxerga Deus de uma forma espiritual ou de uma forma material? Quando nós vemos alguém que andava com Cristo, como Pedro andava, tendo medo e caindo, a gente fala: eu estou bem então, pastor. Porque se o homem andava, teve essa dificuldade, eu também posso ter minha dificuldade. Mas você pode ser diferente. Você não precisa ser igual.
Nós temos Lutero como referência protestante, sim ou não? Mas Lutero batizava crianças. Lutero era homem, ele tinha os seus erros. Nós precisamos firmar nossa fé em Cristo. Há coisas na vida da gente que são referências, mas há coisas que não podem ser referências. Pedro é referência nesse caso? É, mas deixou a ser quando ele duvidou da fé em Cristo. Quando ele percebeu que o vento seria maior do que a ação de Deus. O vento não pode ser maior que a ação de Deus na tua vida. Fique de pé se você puder nesse momento. Lutas virão. Dificuldades virão. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te olhar com olhos de desprezo. Ainda que Ele tenha chegado para aquela mulher que não era judia e dito: você não merece nem as migalhas, porque eu não vim para você. Ele estava dizendo assim: se você perseverar, eu quero ouvir você perseverar, você vai ser salva. Talvez hoje o seu sentimento seja que Deus esqueceu de você. Ainda que eu tenha dito aqui que Deus nunca vai te abandonar, e Ele não abandonou Pedro na pior das circunstâncias. Eu quero dizer para você, Deus nunca vai te abandonar. Você pode estar comendo migalha hoje, mas é melhor comer a migalha do Senhor do que o pão que o diabo amassou. É melhor você estar na presença. Agora não espere que Jesus acalme a tempestade para você adorá-lo. Não espere que tudo solucione na tua vida para você ser um dizimista e um ofertante. Não espere que o relacionamento da tua vida tenha que acontecer, senão você vai parar de vir na igreja, porque você vai acabar parando de vir na igreja. Deus, pelo menos eu tenho visto dessa forma e enxergo assim, não aceita chantagem de crente chato. Chantagem de crente é coisa do diabo. Eu estou revoltado, Senhor. Vai continuar. E vai morrer revoltado, rancoroso, e vai para o inferno. Pode ficar revoltado à vontade com o inferno. Pode ficar revoltado à vontade com quem está pegando a alma de Cristo e levando para o inferno. Se revolte contra a tua situação, mas tenha em Deus o teu referencial.